Vamos falar sobre essa tragédia do Rio Grande do Sul, porque esse assunto a gente tem muito o que comentar, até em questão de desinformações que chegam, enfim. E, ao mesmo tempo, a gente vê que existe uma grande fragilidade do país. Olha, não há precedentes para a tragédia que se abate sobre o Rio Grande do Sul desde a semana passada. Por esse motivo, também não pode ter precedentes a ajuda que o país deve dar aos gaúchos. Felizmente, a resposta tanto do poder público quanto dos muitos brasileiros anônimos que fizeram doações e se juntaram ao esforço para socorrer os desabrigados, mostra que na solidariedade não há diferenças, não há lado, não existe direita e esquerda. Então isso nos mostra que ainda somos um único Brasil. Em 10 dias choveu o equivalente a 3 meses de precipitações, segundo o governo do estado. Regiões que nunca haviam sido consideradas sequer área de risco, rapidamente foram invadidas e estão debaixo d'água. A infraestrutura do estado foi devastada e deixou várias cidades do interior e da região metropolitana de Porto Alegre completamente ilhadas. Pontes interditadas, estradas bloqueadas e o principal aeroporto fechado por tempo indeterminado dificultam ainda mais a chegada de ajuda, o trabalho de voluntários e o envio de mantimentos básicos também. Cerca de 835 mil imóveis estão sem abastecimento de água e mais de 443 mil estão sem energia elétrica ou internet. A maioria nos arredores de Porto Alegre. Algumas regiões podem permanecer inabitáveis por semanas ou até meses, até que seja possível apurar a extensão dos estragos e reconstruir a infraestrutura de serviços públicos essenciais. É evidente que todos os governos são, de um jeito ou de outro, responsáveis pelo que acontece na região que administram, mas claramente estamos diante de um evento climático que surpreenderia até o mais dos precavidos gestores. Por isso, não se trata de uma questão meramente orçamentária ou então de descaso da Defesa Civil. Mas, por outro lado, algo importante nós temos que aprender com tudo isso. O Brasil não tem um planejamento e nem uma reserva emergencial para eventos como esse, que vem nos surpreendendo todos os anos. E, olha, algo precisa ser feito. Então, eu gostaria aqui dos nossos convidados de ter de vocês algo para que a gente possa contribuir com que futuramente venha a acontecer ou na nossa região, ou no estado, ou no nosso país. Como já tivemos há pouco tempo, em São Sebastião, algo atípico, e eu creio que daqui para frente vai ser mais normal, entre aspas, a gente se deparar com tais situações. Marcelo, você como gestor, o que faria? O que está faltando? O que precisa? Claro que isso tudo nos surpreende, como eu falei, isso surpreende. Até os mais preparados gestores do mundo, numa situação dessa, iria ficar boquiaberto. Mas iria ter a tecla do plano B para poder apertar, né, Marcelo? Com certeza. Pega qualquer gestor aí de surpresa e as ações, elas têm que ser coordenadas, né? Tem que existir um treinamento para isso, tem que ter uma equipe técnica para isso, mas o mais surpreendente para mim, foi longe, né, foi a ausência das forças militares do Brasil no primeiro momento lá no Rio Grande do Sul. Eu acho que Marinha, Exército, Aeronáutica já tinha que ter chego logo de cara com hospitais de campanha, chegar com seus porta-aviões, enfim, com toda a sua infraestrutura que nós sabemos que tem, né? Para chegar e já dar um mínimo de ajuda, apoio e estrutura para as famílias que lá estavam e para o governador que lá estava também. Independente de falha, do que pode ter acontecido, não fez, não fez, agora não é momento de achar erro. Agora é momento de ajudar pessoas, de ajudar seres humanos, né? Para mim, a grande questão aí é por que, em um curto espaço de tempo, questão de horas, já não estava ali sendo alocada, né, um grande contingente de militares para ajudar ali as famílias. Isso, para mim, foi
negativamente surpreendente. Né? Surpreendente. Claro que não é culpa dos militares, porque eles dependem de uma ordem. Alguém tem que determinar, né? Então, assim, a gente fica muito triste com essa ausência no primeiro momento, né? No primeiro momento, que já foi, logo no primeiro momento, já deu para ter a real dimensão, né, da tragédia que estava acontecendo ali na região. E nós não podemos nunca deixar de parabenizar. Agora não é hora de esquerda, direita, centro, ponta de lá, ponta de cá, né? A ação civil, né? A ação civil tem sido espetacular, né? Se não fosse isso, com certeza, muito mais vidas teriam sido perdidas. E mesmo com a ação civil, ainda a burocracia tem atrapalhado os apoios. Olha só, hein? A burocracia tem atrapalhado os apoios. No ambiente devastado, né, um ambiente praticamente de guerra, né, a burocracia, às vezes você chega lá com algum material, tal, até pelo menos chegou aqui para a gente, né? Cadê a nota fiscal? Cadê isso? Cadê aquilo? Tal. Tudo isso a gente entende, né? Entende que tem que existir, né? Mas, assim, num momento desse, é de se repensar as ações ali, tá? Então, fica para mim esse registro, né? Esse registro dessa ausência, né? E o registro da força civil brasileira, né? Todos os brasileiros se unindo para ajudar, né? Mas isso deveria ter vindo de um lado, e esse lado é o governo federal com as suas forças militares. Eles estão preparados para isso, ou pelo menos a gente espera que estejam, né? É isso que nós esperamos. Uma invasão no Brasil, uma tragédia no Brasil, é para isso que nós esperamos. Ô, doutor André, gostaria de ouvi-lo também, porque a gente está falando, não estamos querendo culpar ninguém, porque isso aí sempre aconteceu no país, e a gente sempre viu essa mesma correria, o improviso, né, fazendo parte de algo que poderia ser pré-determinado. É o que eu costumo dizer, se vier uma outra pandemia, não estaremos preparados de novo. Quer dizer, essa falta de preparação, isso aí pode nos custar muito caro. E algo que vem acontecendo com tanta recorrência já necessita de um plano emergencial. E olha, em todos os governos, vou deixar bem claro, em todos os governos, nós nunca tivemos uma preparação. Pode existir algum governante que tenha sido mais organizado, outro menos organizado, mas não existia aquele plano. Tanto que nós estamos falando hoje de 5 bi que está sendo direcionado para o Rio Grande do Sul pelo governo federal e passou por uma votação na Câmara dos Deputados ontem e hoje está passando pela mesma votação na Câmara, quer dizer, no Senado. Não existe, quer dizer, não podemos perder 2 dias em votação. E vá que essa votação, por algum interesse ideológico, seja negativa. E esse dinheiro não chegue. Quer dizer, a gente ainda corre risco, além de perder tempo. É disso que a gente está falando. O que está faltando, doutor? Qual tipo de seriedade é essa que a gente está querendo? Bem, o que falta são diversos fatores. Essa questão das Forças Armadas, eu tenho 61 anos, e eu nunca vi uma inércia tão grande em uma tragédia das Forças Armadas. Eu nunca vi. Lamentável, uma coisa absurda, uma vergonha para as Forças Armadas, para o nome Forças Armadas, para tudo que eles representam e devem representar numa sociedade, infelizmente. O brasileiro, nós, felizmente, não estamos acostumados, né, não fomos educados pela tragédia, né? Nós nunca sofremos guerra. Aqui, a Europa, enfim, passou por duas grandes guerras. Nós não temos terremoto aqui, temos alguns tremores lá no Nordeste, onde acontece muito, mas nunca passamos por tsunami, nunca passamos por esse tipo de tragédia que tivesse que nos dar uma educação
e uma cultura. O que falta é a cultura do contingenciamento e da prevenção. Estamos aí agora, há quantos anos não havia uma grande tragédia dessa lá no Rio Grande do Sul, lá na região sul? Tivemos Santa Catarina naquela época, há muitos anos, nos anos 80 ou 90, não me recordo. Em 2020 houve até uma grande enchente lá no Rio Grande do Sul, mas infelizmente o governo, né, como sempre o Estado, falha. O Estado não se preocupa, o Estado brasileiro não se preocupa em prevenção, não se preocupa em um plano de contingenciamento, não se preocupa em treinamento. Nós vemos no Japão, em 1 hora, 2 horas, o povo está todo mobilizado quando ocorre um terremoto, todos já sabem o que fazer, cada um tem a sua parte a ser feita, e em 1 hora, 2 horas, todos já estão... olha essas imagens, que loucura, eu não tinha visto essas imagens, quer dizer, isso é uma coisa que não tem como, né? Não tem como a gente não se emocionar, os animais. Infelizmente, foi uma situação, uma tragédia que, olha, é inenarrável, só você vendo as imagens para ver. E o importante também é esse pós-tragédia, né? A hora que as águas começarem a baixar, nós vamos ter que fazer prevenção, vacinação contra a doença. Nós temos aí a febre tifoide, nós temos aí a leptospirose. Enfim, é um projeto, é uma situação que vai levar meses, talvez anos, para retornar à normalidade. E o importante, é muito importante, a participação, os grandes heróis, né? Os grandes heróis foram a sociedade, está sendo a sociedade que está se mobilizando, e os nossos bombeiros, uma emocionante homenagem, eu até fico emocionado para os nossos bombeiros, que estão arriscando a vida, dando a vida pelo socorro a essas pessoas que estão num estado de fragilidade, num estado que não se sente mais seres humanos, se sentem abandonados, se sentem sem saber o que fazer. Então, nossa solidariedade com esse povo e nossa homenagem maior aos civis, ao povo brasileiro, e aos bombeiros e às pessoas que estão lá trabalhando por isso. Ô, doutora Luciana, gostaria de ouvi-la também, porque as imagens dizem tudo, né? Eu estava vendo até 2 comentários aqui, um dizendo que quando abaixar a água é aí que vai vir a realidade, que eu também imagino isso, muita gente, ou quem sabe até vilarejos inteiros sumidos, né? Eu imagino que esse número, infelizmente, de pessoas deva ser bem maior do que esse anunciado até agora. E também um outro comentário de uma telespectadora falando que as Forças Armadas são muito bem preparadas, mas como muito bem diz o Marcelo, que até no Haiti eles atuaram muitíssimo bem. A Forças Armadas do Brasil, ela é preparadíssima, mas é a coordenação, quem está mandando nela, como é que... muitas vezes é uma pessoa que não é do meio, né? Esse estágio da democracia nos atrasa nesse momento. Como é que você tem que falar por uma catástrofe dessa, onde nos vemos mais uma vez de mãos atadas, sendo que não temos aí uma reação necessária para o momento, doutora? Santiago, eu passei aí um fim de semana literalmente chorando. Eu tenho amigos que moram em Porto Alegre, acompanhei a dor de todos, eu vi pais de amigos meus nos tetos, em cima de telhado, aguardando resgate, e a palavra que eu trago é omissão e responsabilidade civil. Por que omissão? O sistema de proteção de Porto Alegre foi implantado em 1970. Desde 1970, os diques e comportas não tiveram nenhuma manutenção. Nós tivemos aí um exemplo em 2019, em janeiro de 2019, em Brumadinho, e parece que os nossos representantes nada aprenderam com a catástrofe de Brumadinho. O nosso sistema meteorológico diz que está aumentando o número de chuvas. A probabilidade de ter enchentes é recorrente.
Em Porto Alegre tem o DEMAI, que é o Departamento Municipal de Águas e Esgoto. Só o DEMAI contém em caixas, no caixa do DEMAI, cerca de 428 milhões em caixas que deveriam ter sido investidos para a segurança aí, das comportas e dos diques de Porto Alegre. Veja bem, esse sistema de proteção de Porto Alegre, ele é uma barreira que protege aí ao longo de 60 quilômetros. E realmente houve omissão por parte do município, por parte do prefeito, que não fez aí as melhorias. Deveria ter levantado, hoje o muro é de 3 metros aí do sistema de proteção de Porto Alegre, por que não levantou mais 3 metros para impedir que isso acontecesse? Olha, eu tenho uns dados aqui, eu fico até nervosa em falar, que são os dados alarmantes. 90 pessoas já foram confirmadas mortas em decorrência das chuvas do Rio Grande do Sul. Isso pela Defesa Civil. Outros 4 óbitos ainda estão sendo investigados. As suspeitas é que 111 pessoas estão desaparecidas, 291 ficaram feridas, 129 mil pessoas estão desalojadas e o total 873 mil foram afetadas. Realmente há omissão, sim, por parte dos representantes de Porto Alegre e todos devem responder aí com responsabilidade civil, sabe? A falta de omissão, a falta de investimentos, o Ministério Público deve propor ação contra esses representantes que tinham dinheiro em caixa no DEMAI de 428 milhões e não fizeram uso desses recursos para conter aí essas inundações. Realmente é lamentável. Eu sinto a dor dos nossos, de todas as pessoas que moram em Porto Alegre. E realmente, como o Paulo Schneider mandou uma mensagem aqui, eu não vi nesses últimos dias, eu sei que a gente só está falando aí do Exército, mas cadê a Marinha? A Marinha que possui embarcações, a Marinha que também possui aeronaves não estava presente, então houve uma omissão. E eu espero aí que a responsabilidade civil venha para condenar quem de fato agiu com omissão.